Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceli Lopes. Olá, Sara Raquel. Hoje, quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é sobre o Congresso Nacional. Em reação ao STF, Câmara estuda destravar a PEC que limita poder de ministros da Corte. Proposta foi aprovada na CCJ, mas não avançou. Cabe ao presidente da Casa instalar comissão especial antes de tema ir a plenário. E deputados entram com ação para levar caso Ramagem ao plenário do Supremo. E Hugo Mota cobra autocrítica de poderes e Barroso evita embate em evento nos Estados Unidos. E o Folha de São Paulo, nesta quarta-feira, nos traz este carrossel de imagens. E a primeira imagem é da editoria de esportes. Carleto vem aí. Veja a trajetória de Ancelotti, o novo comandante da seleção, como treinador. Com o italiano, o Brasil tenta ser primeiro campeão do mundo com técnico estrangeiro. E aqui temos o destaque do período de 1995 até 2025. E ao total, Carlo Ancelotti tem 31 títulos na sua carreira. E a segunda imagem é sobre trajetória política. Pepe Mujica, que morreu na segunda-feira ontem, foi guerrilheiro na terça-feira. Foi guerrilheiro durante a ditadura uruguaia. Na imagem, ele à esquerda, ao lado de dois membros do MLNT, em 1985. E essa sigla, na verdade, foi o Movimento de Liberação Nacional lá em Uruguai. E por último, sobre histórias de Pompeia. Arqueólogos reconstroem momentos finais de vítimas da erupção do Vesúvio e revela sinais de esforço para tentar sobreviver. Já falando sobre política aqui no nosso país, devoluções de descontos em aposentadoria podem ser solicitadas a partir de hoje, quarta-feira. E saiba também como pedir. Escândalo envolvendo o INSS fez Lula cair em pesquisas, mostram sondagens do governo. E o Planalto vê responsabilizações por fraude no INSS em até um ano. E ainda sobre o governo Lula, Boulos deve assumir ministério no governo Lula e movimentos temem predominância do MTST. E em São Paulo, roubo e furtos de carros elétricos crescem e veja os modelos visados por esses bandidos. Leão 14 precisará administrar as pressões sobre o acordo firmado entre Vaticano e China em 2018. Agora, no Equador, é dupla moral citar a fraude na Venezuela, mas não falar sobre o Equador, afirma Rafael Correia. O ex-presidente fala à Folha de São Paulo e apresenta estudo que aponta possível irregularidade no pleito. Já na seção Folha Estudantes, há 16 anos, Enem se tornava um vestibular nacional. É momento ideal para mudanças na prova? Já sobre internet, concorrência fez internet rápida se espalhar no Brasil, mas 1.200 cidades seguem sem fibra óptica. E mais velhos puxam alta nas compras realizadas de maneira online no país. Comentário feito por Janja sobre TikTok gera constrangimento no encontro entre Lula e Xi Jinping. Brasileiro nega que fala sobre efeitos nocivos da plataforma tenha provocado um desconforto. Já nos Estados Unidos, juiz determina nova sentença e irmãos Menendez podem obter o direito à liberdade condicional. E na sessão Pare para Ler de hoje fala sobre memória, isso porque o médium Divaldo Franco, líder espírita considerado sucessor de Chico Xavier, morre aos 98 anos de idade. O obituário conta a vida de um dos principais disseminadores da doutrina espírita no país e criador de entidade para crianças vulneráveis. Já na seção Cuide-se desta quarta-feira, alimentos ricos em polifenóis como cacau, uva e mais vegetais podem retardar o envelhecimento. Aí essa seção reúne conteúdo de autocuidado físico e mental publicado pelo próprio jornal Folha de São Paulo. Já na seção Todas de hoje,
Projeto que obriga hospitais a colocarem cartaz contra aborto legal avança na Câmara do Rio de Janeiro. E sobre alimentação, neste mesmo caderno, cientista brasileira é laureada com o Nobel da Agricultura. Já no caderno de economia, evento em São Paulo discute modelo econômico como receita para salvar o planeta. 6 em cada 10 indústrias adotam práticas de economia circular, diz CNI. Google reformula o design do Android com novas animações. E sobre guerra comercial, trégua de tarifas com a China demonstra os limites da agressividade de Donald Trump. E sobre infraestrutura, governo cobra fatura de 8 bilhões de reais para a renovação da concessão da ferrovia FCA por mais 30 anos. Já na área da política, temos 2 chamadas. A primeira é sobre as eleições do próximo ano. Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil e sugere candidatura em 2026. Senador conversou com deputado licenciado no sábado e Eduardo negou ter data definida. E no Maranhão, aqui no Nordeste, Flávio Dino escala embate com o governador no Maranhão após sugerir chapa imbatível. Ministro se refere a vice como candidato e tensiona a sucessão de Carlos Brandão, do partido PSB. Já sobre comida, rebelde da culinária. Sexo e espionagem temperam série sobre a vida do chefe Carême. Produção narra a trajetória do francês que cozinhou para personagens históricos do século XIX. E no Guia Folha de hoje, mostra com obras de Monet no MASP é destaque da semana em São Paulo. E veja também a agenda de exposições. Já no Folhinha, que é um espaço dedicado ao público infanto-juvenil, banda Fera Neném se apresenta em show gratuito para as crianças. E no Cotidiano, a primeira chamada é sobre a Cracolândia. Usuários circulam no centro de São Paulo após sumirem de principal ponto da Cracolândia. E sobre o caso de estelionato, polícia faz operação contra grupo suspeito de aplicar golpe de 1,4 milhão de reais em idosa. O que as frentes parlamentares cristãs revelam sobre o Congresso. Artigos de pesquisadores e pastores abordam a sociedade num olhar cristão. Juíza pede fim de sigilo sobre o carro do TJ em jogo de futebol. E aqui na editoria Mundo, a primeira chamada é sobre o Pepe Mujica. Mandela sul-americano, Mujica parte em período turbulento para a esquerda continental. Na China, Lula diz que vai ao funeral do líder uruguaio em Montevideo. E artistas lamentam morte do político. Luiz Arce desiste de disputar a reeleição na Bolívia em agosto. O presidente enfrenta impopularidade e crise econômica no país por escassez de dólares. Já no esporte, sobre seleção brasileira, Brasil tenta ser primeiro campeão do mundo com técnico estrangeiro. É sobre meio ambiente. A União Europeia desagrada a ambientalistas com classificação de risco de desmatamento de países. O documento deve ser usado para proibir venda de produtos oriundos de áreas desmatadas. Já no caderno de cultura do Folha de São Paulo, a primeira chamada é sobre filmes. Quem foi Cindy Conde, o primeiro ator brasileiro em Hollywood? Paraense entrou para cinema americano pela dança, após flertar com estrela de filmes mudos. E por fim, no multitela, Juliette no Saia Justa e True Crime, o que ver na TV e no stream nesta quarta-feira, dia 14 de maio. Na página principal do jornal O Estado de São Paulo, nós temos no alto da capa esta foto do centro de São Paulo. Aqui nesta rua é onde funcionava a Cracolândia, aquela multidão de usuários de crack e de outras drogas que afastavam os moradores e os transeuntes. E a foto é no alto da capa porque é uma coisa inusitada. E para onde foram os usuários de crack? É a pergunta
que o jornal Estado de São Paulo faz. Onde foi parar a Cracolândia? O prefeito Ricardo Nunes se diz surpreso com ruas vazias. Ruas do centro de São Paulo, que costumam concentrar usuários de drogas, estão vazias. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, destacou ações de rua de segurança e de assistência social, mas afirmou não ter explicação sobre o que aconteceu. Disse ele, verdadeiramente surpreendeu. Fecha aspas, disse. O prefeito não disse que não sabe o que aconteceu, mas nós vamos ver na chamada da matéria no jornal O Globo, daqui a pouco, o jornal O Globo diz que aconteceu isso foi por causa de uma operação da Polícia Militar de São Paulo. Por isso que eles fugiram dessa rua. E a rua limpinha aqui, ó, sem nenhum usuário de droga. Ainda chamada de capa do Estadão, a morte de José Mujica, ele que nasceu em 1935 e morreu ontem, ex-presidente do Uruguai, virou símbolo da esquerda na América Latina. Ele morreu em sua chácara na capital uruguaia. José Pepe Mujica morreu aos 89 anos em decorrência de complicações de um câncer no esôfago. Ele presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015 e condenou os regimes ditatoriais de esquerda na Venezuela e na Nicarágua. E ele já vinha com esse câncer e desde janeiro, quando ele descobriu que estava com metástase, quer dizer, o câncer se alastrou pelo corpo, ele disse para os médicos que não queria mais se tratar, não ia mais se tratar com radioterapia, essas coisas. Ele disse, não quero mais me tratar. Estava tomando, segundo a esposa dele, estava só tomando remédios paliativos para diminuir a dor. Mas a manchete do jornal, a principal matéria escolhida pelo jornal para estampar na edição de hoje, é sobre o resultado da visita de Lula à China. Ele já está de volta, deve chegar amanhã aqui no Brasil. Negociações difíceis. Lula e Xi Jinping tentam mediar paz na Ucrânia sem citar trégua, como quer o presidente Putin. Diz assim o texto da manchete. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping assinaram em Pequim declaração conjunta de apoio à negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, prevista para começar amanhã na Turquia. Os dois presidentes, Zelensky da Ucrânia e Putin da Rússia, devem se encontrar amanhã, mas nessa declaração conjunta assinada por Lula e o presidente da China, não toca em um ponto essencial para os ucranianos: a implantação de um cessar-fogo de 30 dias. Brasil e China defenderam em comunicado que as conversas diretas comecem o quanto antes, mas não falaram em garantias para o fim da agressão russa aos ucranianos. Lula e Xi Jinping afirmam ainda que as negociações devem contemplar as preocupações legítimas de todas as partes. Depois de resistir a um cessar-fogo de 30 dias, intermediado pelos Estados Unidos, aceito por Zelensky, presidente da Ucrânia,
Putin, presidente da Rússia, anunciou no sábado a disposição de iniciar as conversas diretamente com Zelensky amanhã na Turquia, mas sem fazer pré-condições. Ainda sobre essa área internacional, outra matéria dizendo que Trump se reunirá com sírios a partir de hoje e a sanção do governo dos Estados Unidos pode cair. O país foi devastado por quase 14 anos de guerra civil e décadas da ditadura da família Assad. Por falar em guerra, agora vamos falar em guerra comercial. Chamada de capa para o caderno Economia e Negócios, matéria dizendo que o Banco Central eleva o tom sobre gastos do governo Lula e diz que juros ficarão altos. O Copom, Conselho Monetário Internacional, pode manter a Selic em 14,75% na próxima reunião, ou acrescentar mais 0,25 ponto percentual a taxa de juros, alcançando o número recorde de 15% a taxa de juros no país. Outra matéria na área de economia. Pé no freio. Presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, diz que a hora é de apertar os cintos. Frase ditas muitas vezes pelo ex-ministro da Economia Delfim Neto. Cenário externo e petróleo em queda exigirão austeridade e simplificação de projetos. É o que diz Magda Chambriard. Aposta de risco. As bets, essas casas de apostas online, com milhões de usuários, muitas delas operam por decisões judiciais. E decisões judiciais concedidas quando? Não pelo colegiado, mas dadas monocraticamente em plantão judiciário. A Controladoria Geral da União, a CGU, vê abuso do direito de litigar e aponta estranheza em decisões judiciais, em plantão, decisão para que a BET continue funcionando, decisão monocrática e ainda final de semana, em plantão judiciário. Plantão judiciário para os tribunais é só para coisa de urgência, urgência urgentíssima, para não fazer nenhum prejuízo para a pessoa, a empresa que está pedindo alguma socorro ao Poder Judiciário. Nesse caso aí, não é urgência dar uma decisão no final de semana para que uma BET dessa mantenha-se funcionando. E por último aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo, é sobre orçamento. Brecha em emenda de bancada parlamentar desvia 20 bilhões de reais de estados para os municípios. Verba deveria ir para projetos estruturantes nos estados, mas, por causa de uma gambiarra dos deputados, essa verba é enviada a municípios para uso como moeda eleitoral e dificultando o rastreamento do dinheiro
que vai para as prefeituras, o rastreamento do dinheiro pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, pela Advocacia Geral da União, pelos órgãos de fiscalização. Já na capa do jornal O Globo desta quarta-feira, temos aqui um destaque para a editoria do Rio de Janeiro. Larga a tela e olha a vida. Esculturas de Beto Gatti nas ruas do Rio de Janeiro estimulam deixar o celular de lado. E aqui mais abaixo, o jornal o Globo faz um destaque para o obituário de Pepe Mujica, que faleceu aos 89 anos de idade. O presidente mais pobre do mundo, que foi ícone da esquerda. Cultuado líder da esquerda, ex-presidente do Uruguai, tinha como marca a simplicidade, estampada no seu velho Fusca ou na chácara de quarto e sala, perto de Montevideo, onde vivia. Ex-guerrilheiro que ficou 12 anos preso durante a ditadura militar uruguaia e crítico ferrenho do consumismo, Mujica amealhou admiração também fora do país por seu humanismo. Ele enfrentava um câncer na região do esôfago. Ele também em vida disse o seguinte: vivo apenas com o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade. Agora sobre o Brasil, o governo notifica 9 milhões de potenciais vítimas da fraude de desconto nas aposentadorias. Veja como saber se você já foi notificado no aplicativo Meu INSS, que começou ontem a emitir os avisos, e como proceder para requerer o ressarcimento. O governo promete pagar os descontos indevidos com correção pelo IPCA. Já na política, deputados da esquerda atuaram por medida provisória no governo Bolsonaro, que afrouxou o controle do INSS. A legislação que reduziu o controle sobre desconto nas aposentadorias, pivô do atual escândalo no INSS, teve defesa enfática no Congresso de parlamentares do PT e de partidos próximos do governo Lula, relatam Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura. E a próxima chamada de capa, que na verdade é um destaque de hoje, é alívio no mercado. Bolsa brasileira bate recorde após trégua e inflação menor nos Estados Unidos. Ata do Copom indicando freio na alta dos juros ajuda cenário positivo e dólar tem menor cotação frente ao real em 7 meses. Uma conjunção de fatores externos e internos levou o Ibovespa a bater seu recorde histórico, fechando em 138.963 pontos, com uma alta no dia de 1,76%. Já o dólar caiu 1,34% no Brasil e terminou o dia cotado a R$ 5,06, menor patamar em 7 meses. Nos Estados Unidos, o alívio pela trégua na guerra de tarifas com a China e uma inflação de abril abaixo do previsto deram confiança a investidores de tomar risco em outros mercados, como o Brasil, o que ajuda a explicar a queda do dólar. Já no cenário interno, o Copom divulgou a ata da última reunião, sinalizando que pode encerrar o ciclo de alta dos juros, o que reforçou o otimismo. E o próximo destaque é para o Rio de Janeiro. Mansão de luxo na Barra escondia arsenal de fuzis. Operação da Polícia Civil para investigar o fornecimento de armas para o Comando Vermelho apreendeu 16 fuzis, além de pistolas, escondidos em uma casa de alto padrão na Barra. O dono da mansão foi preso. Além dele, outros 9 foram detidos sob suspeita de envolvimento com o tráfico e no total foram recolhidas 240 armas. E chefe do tráfico na Maré, com 227 anotações criminais, TH é morto em ação do BOPE. E aqui nós podemos ver na imagem fuzis e pistolas flagrados em imóvel de alto padrão na mansão de luxo na Barra, em operação da polícia e do Ministério Público contra o tráfico. Já na editoria internacional, fala sobre entrosamento. Afinados, Lula e Xi Jinping criticam política de Trump, usando até mesmo a frase em seus discursos, abre aspas, guerras comerciais não têm vencedores. Os presidentes de Brasil e China exibiram unidade ao criticar Trump em encontro em Pequim.
e parceria estratégica entre Estados Unidos e sauditas. Mota recorre de decisão de turma do STF que limitou o ato da Câmara no caso Ramagem. Em novo capítulo de atrito entre poderes, o presidente da Câmara quer que o plenário do STF reveja a decisão da primeira turma, que barrou suspensão do processo da trama golpista. Já na área do Brasil, operações desfazem, ao menos por hora, Cracolândia paulistana. As ações da Polícia Militar e da Prefeitura desocupam o reduto habitual de dependentes químicos, mas autoridades não descartam migração para outras áreas. E o jornal Globo, nesta quarta, traz aqui uma entrevista em destaque, que é com o médico cardiologista Eduardo Saad. E segundo ele, nós vivemos uma epidemia de arritmias cardíacas. Ele adverte para a alta de casos de alterações elétricas do coração, que podem ser assintomáticas, ou seja, não demonstram sintomas, e levar também à morte súbita. Ele alerta para o consumo de álcool com energético como um fator de risco. E por último, a gastronomia estrelada. Nova edição do Guia Michelin premia os melhores restaurantes de Rio de Janeiro e São Paulo. São 5 casas com 2 estrelas e 20 com uma, num total de 149 indicações da prestigiada publicação. E conheça os principais destaques da lista, e aqui é um destaque do segundo caderno. Eu gostaria de lembrá-los que hoje, ao meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o tema do debate será sobre o fascismo no Brasil e no Ceará. Veja o convite do professor Clésio. Olá a todos e todas, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui com o professor Josênio Parente, fazendo uma discussão primeira com relação a um autor e uma obra, um pesquisador cearense. O professor Josênio Parente é cientista político, graduado em Ciências Sociais, e conosco está aqui para a gente fazer a discussão o fascismo no Brasil e no Ceará, com base na sua obra, o livro Anauê, Camisas Verdes no Poder. Aguardo a todos ao meio-dia. Na capa do Correio Brasiliense do Distrito Federal, no alto da página, nós temos 2 homenagens. O primeiro, adeus a Mujica, líder que honrou a política, ex-presidente do Uruguai. E quem morreu ontem também, já a notícia chegou já tarde da noite, foi o Divaldo de Franco, espírita, ele que era considerado o sucessor de Chico Xavier. Diz assim o texto sobre a morte do ex-presidente do Uruguai. A esquerda da América Latina perdeu ontem sua maior referência. O uruguaio José Pepe Mujica morreu ontem aos 89 anos, vítima de câncer, após uma vida de lutas pelo seu país, do qual foi ministro, deputado, senador e presidente. Ex-guerrilheiro, passou 13 anos preso, mas foi anistiado e abraçou a democracia. Com visão social apurada, abraçou os mais pobres e deu exemplo, com estilo de vida austera. Morava em um sítio, em uma chácara, e seu fusquinha azul virou marca registrada. Ele será velado hoje em Montevidéu. E o outro aqui, a foto, é de Divaldo Franco. Brasil perde Divaldo Franco, uma das principais lideranças espíritas brasileiras, morreu ontem aos 98 anos em Salvador, Bahia. A matéria principal da edição de hoje, segundo aqui o jornal Correio Brasiliense, é para o depoimento ontem na CPI do Senado da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Ela que tem 53 milhões de seguidores.
vendo o Instagram dela todo dia, o que ela faz, o que ela não faz. É um verdadeiro Big Brother. Diz assim: uma influencer entre tietagem e desafios na CPI das bets. Bets são essas casas de apostas online que paga esse pessoal, esses influenciadores, para dizer que é bom jogar porque você vai ficar rico. Sucesso nas redes sociais. A milionária Virgínia Fonseca, casada com o cantor Zé Felipe. Depois, ontem, na comissão do Senado, que investiga as apostas online. É uma comissão parlamentar de inquérito. Convocada por manter contratos com empresas de jogos, a Virgínia Fonseca negou ilegalidades e provocou os parlamentares, entre aspas, se realmente faz tão mal, proíbe tudo, acaba com tudo. Se for decidido por vocês que tem de acabar, eu concordo que tem de acabar. Discursou, fecha aspas, discursou a apresentadora de TV, numa sessão marcadas por pedidos de selfies feito pelos fãs, feito pelos próprios senadores. Num certo momento a reunião virou um circo, entre eles estavam lá os senadores. O senador Cleitinho, que é de Minas Gerais, interrompeu o depoimento para fazer uma selfie, para mandar para a mulher dele, Cleitinho. Ele é senador de Minas Gerais. Povo de Minas Gerais que o elegeu. Divide a manchete do jornal do Correio Brasiliense um assunto provocado ontem pelo próprio jornal. Foi um debate sobre mineração no Brasil e a busca por leis modernas. No momento de transição energética, a demanda por minerais críticos e estratégicos vai movimentar até 2030 mais de US$1 trilhão. Com grande potencial neste mercado, o Brasil, no entanto, tem entraves para avançar globalmente, principalmente pela falta de um arcabouço fiscal, de uma legislação. A atividade de extração e processamento está exposta à insegurança jurídica, à falta de regulamentação e ao crime organizado. As questões do setor foram debatidas ontem no CBTelks, os desafios da agenda. O tema foi esse do debate: os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil. Especialistas destacaram que a COP30, que é a Conferência Mundial do Clima, que será realizada em novembro, lá em Belém do Pará, é momento oportuno para a discussão do tema. E aqui, a mesa de debatedores, os jornalistas Carmen Souza e Carlos Alexandre mediaram o debate na sede, no auditório do Correio Brasiliense, lá em Brasília. Estão aqui as fotos dos debatedores, entre eles o deputado federal Zé Silva, sobre esse assunto. Na área de política, a chamada de capa é sobre o INSS. Governo federal não sabe o tamanho do rombo. O INSS iniciou as comunicações com pensionistas e aposentados que sofreram descontos irregulares em seus benefícios. O ressarcimento dos valores, que serão corrigidos pela inflação, será feito após o cumprimento de várias fases, o que pode resultar em longa espera. O Planalto não deixou claro quem vai bancar o prejuízo. Um pedido de CPMI, que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, avança no Congresso Nacional. Por enquanto está parado, não está avançando.
A senadora Damares Alves, que é de Brasília, apresentou o pedido com as assinaturas necessárias, mas está esperando Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, chegar amanhã da China para saber se coloca ou não a comissão em funcionamento. Comércio. Lula exalta viagem à China e os 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil. Urbanismo. Plataforma online permite a brasilienses fazer sugestões ao PDOT. Na área de saúde, excesso de trabalho prejudica o cérebro. Os impactos da sobrecarga laboral no organismo foram constatados em exames de imagens. Segundo os pesquisadores, ouvidos aqui pelo Correio Brasiliense, longas horas sob tensão alteram estruturas cerebrais. Recanto dos nômades digitais. É o que Brasília está se tornando. O secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, o Leonardo Reisman, falou ao CB.Poder do Correio Brasiliense sobre a vocação da capital federal que atrai profissionais na área de tecnologia. O jornal cearense O Povo, nesta quarta-feira, faz um destaque especial para Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que morreu aos 89 anos de idade. Já a manchete de hoje é sobre economia, que vai falar sobre habitação. Entrada à moradia vai contemplar famílias com renda de até 4,7 mil reais. Em cidades de até 100 mil habitantes, poderão ser adquiridos imóveis de até 225 mil. Novos limites do programa estadual se adequam às recentes mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Ontem foram assinados mais 110 contratos. Já a reportagem em destaque é sobre agregador. Preço comparado aponta economia de até R$ 85 em itens da cesta básica. Já na área da política, a Alesse aprova urgência para o hospital da PM, mas votação é adiada. E no esportes, Fortaleza fica no 0-0 e adia classificação na Libertadores. E por último, no caderno de cidades do O Povo, Cocó é o parque estadual mais visitado do Brasil em 2023. E antes de passarmos para o OCB com os destaques do valor econômico, eu quero lembrá-los que hoje, ao meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda, debatendo o assunto sobre o fascismo no Brasil e no Ceará. Acompanhe. A todos e todos, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui com o professor Josênio Parente, fazendo uma discussão primeira com relação a um autor e uma obra, um pesquisador cearense. O professor Josênio Parente é cientista político, graduado em Ciências Sociais, e conosco está aqui para a gente fazer a discussão o fascismo no Brasil e no Ceará, com base na sua obra, o livro Anauê, Camisas Verdes no Poder. Aguardo a todos ao meio-dia. A capa do jornal Valor Econômico de hoje tem 3 destaques no alto da página. Geopolítica. Jeffrey vê fim da guerra tarifária de Trump e o tema fora do centro da política americana nos próximos anos. Na área de energia, temos a matéria: fim de subsídios no setor elétrico poderia reduzir as contas de luz em até 16%, aponta estudo. E na área de agronegócios, o Ricardo Faria, da empresa Global Eggs,
anuncia mais 2 aquisições e prevê um faturamento de 2,5 bilhões de dólares. A matéria principal do jornal, da edição desta quarta-feira, dia 14 de maio, é sobre o momento econômico mundial, com repercussão no Brasil. A Bolsa de Valores Ibovespa bate recorde, sobe 15,5% no ano, o dólar recua para o menor nível em 7 meses, desde o ano passado. Expectativa de fim do ciclo da alta da Selic e trégua na guerra tarifária entre China e Estados Unidos dão gás a ativos brasileiros, as ações nas bolsas de valores. Em dólares, principal índice da B3, que é a Bolsa de Valores, avança 27,3% neste ano de 2025. E por falar em Estados Unidos e em China, a China abre mercados de 20 bilhões de dólares ao agro brasileiro. A China anunciou ontem a abertura de 5 novos mercados às exportações de produtos agropecuários brasileiros. O que é que a China agora vai comprar do Brasil? No valor aí de 20 bilhões de dólares. Dá aí cerca de 100 bilhões de reais. Vai comprar miúdos de aves, carne de pato e de peru, farelo de amendoim e um DDG. É um subproduto do etanol de milho destinado à ração animal. O anúncio foi feito durante cerimônia com a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Xi Jinping. Sem citar diretamente os Estados Unidos, o presidente brasileiro disse que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária e que os dois países estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. O Valor Econômico também dá uma foto aqui de 3 colunas de destaque na capa do jornal para José Mujica, símbolo da esquerda na América Latina. José Pepe Mujica, ex-guerrilheiro, o ex-presidente uruguaio, comandou o país entre 2010 e 2015 e teve a austeridade pessoal como marca. Mercado de energia teme aumento da inadimplência. Valor da empresa Nidivia volta a superar 3 trilhões de dólares. Tem uma entrevista aqui com a Maia Gabeira, a surfista de ondas gigantes, é uma das integrantes do grupo de 30 enviados especiais da presidência da COP30, que irão fazer a interface entre suas regiões ou setores e a direção do evento. Ela disse, em entrevista aqui para o Valor Econômico, a Maia Gabeira: quando se fala em crise climática, colocamos todas as atenções no clima, quando na verdade é uma crise humanitária. E por último, o INSS notifica segurados sobre descontos. Só ontem foram disparados 9,4 milhões de mensagens através do aplicativo Meu INSS para aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos em seus contra-cheques nos últimos 5 anos. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve:
Pepe Mujica deixa lição para Lula e Bolsonaro. É preciso saber desapegar-se do cargo. A morte de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, deixa recados silenciosos para líderes brasileiros que precisariam ser ouvidos, por exemplo, pelo presidente Lula e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mujica soube desapegar-se do cargo quando deixou a presidência no ano de 2015 e respeitou a alternância de poder. Analistas políticos apontam que, ao apostar em um diálogo harmonioso entre esquerda e direita, ele contribuiu para o país escapar da polarização radical. E abre aspas, chegamos a um ponto em que tivemos pouquíssimas figuras que representavam essa expressão mais harmoniosa do viés político. Mujica é uma dessas figuras raras que o pensamento de esquerda produziu. Fecha aspas, disse Paulo Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo. Como presidente, ele teve um papel de colocar o Uruguai no rumo da estabilidade, consolidando o país, talvez o único da América do Sul, que não é vítima dessas alternâncias bruscas de poder que vimos em outros lugares, avalia Guilherme Casarões. Ele é professor de Política Internacional da FGV-EASP. O recado que Mujica deixa é que o papel principal do poder público é garantir o bem-estar da população. Essa é a tarefa número 1, e não ostentar o cargo que possui. Essa foi a grande marca dele, complementou Ramírez. E o ex-presidente uruguaio denunciou a ditadura da Venezuela, enquanto outros líderes da região, por exemplo, do próprio presidente Lula, silenciaram por tanto tempo sobre o regime autoritário da nação vizinha. É uma ditadura, sim, disse Mujica sobre o governo venezuelano no ano de 2019, na época já comandada pelo chavista Nicolás Maduro. E ainda nessa mesma coluna, sobre um outro assunto, a senadora Soraya Tronic, relatora da CPI das Bets, deu uma bronca ontem no colega Cleitinho, do Partido Republicanos, lá de Minas Gerais. Ele interrompeu a sessão para pedir uma foto com a influenciadora Virgínia Fonseca, que prestava depoimento ao colegiado. Abre aspas. Tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Não estuda, não se aprofunda. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país. Estamos aqui para proteger os jogadores. Se tiver sugestão, nos dê, fecha aspas, disse a relatora após a tietagem do senador. E consultores com longa experiência em CPIs ficaram atônitos com a informalidade entre investigadores e depoentes. Avaliam que a CPI das Bets, criada para apurar a crescente influência das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, se tornou instagramável. Já nas páginas dos editoriais do Estado de São Paulo, combate sem trégua à criminalidade. Queda nos homicídios é alento, mas o país segue entre os mais violentos, sob a ameaça crescente das facções criminosas. A paz virá da qualificação da polícia, da justiça criminal e também das políticas sociais. E o segundo texto é sobre a desigualdade persiste. Pequena melhora no coeficiente de Gini não é capaz de esconder um Brasil ainda extremamente desigual, mas ela que relega milhões de cidadãos à pobreza e mantém o país aferrado ao atraso. Agora, no caderno de política, temos aqui a primeira matéria que vai falar sobre o orçamento. Brecha desvia para municípios, desvia no caso entre aspas, para municípios 19,9 bilhões de reais de emendas de bancada. Recursos deveriam ser destinados a projetos nos estados, mas vêm sendo usados como moeda eleitoral. E essa manobra orçamentária permite que emendas coletivas, criadas para financiar projetos estaduais, sejam pulverizadas entre prefeituras com alto retorno político. Isso porque os deputados e senadores ampliam sua influência sobre prefeitos, fortalecem alianças e colhem dividendos políticos com obras locais de rápida entrega. E aqui nesta mesma matéria, Marina Atoji, da Transparência Brasil, destaca que a brecha revela uma falha estrutural também por parte do governo federal. E abre aspas,
Os ministérios não podem continuar tão passivos diante dessas manobras. Deveriam levar esse mecanismo à justiça, mesmo que isso gere atritos com o Congresso e represente um custo político para o governo. É por isso que não o fazem, alerta. E os parlamentares, por sua vez, têm interesse em transformar as emendas de bancada em algo cada vez mais parecido com as emendas individuais, com o objetivo de colher dividendos políticos pelas obras e recursos entregues, explica o cientista político Lúcio Renaud, decano do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília. A lógica, diz, é permitir que cada deputado ou senador se apresente como responsável direto pelo passe. Assim, fica mais fácil fazer acordos com prefeitos e inaugurar obras. O retorno político é muito maior quando o crédito é individualizado, afirma Lúcio Renaud. E ainda sobre este mesmo assunto envolvendo o orçamento, recursos deixaram de bancar projetos e obras estruturantes. Estudo de fevereiro, feito por técnicos do Congresso, indica que distorção ocorre há alguns anos e tende a beneficiar os deputados. E no fim do ano passado, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou que repasses cumprissem a legislação. E sobre Congresso, a próxima matéria, Mota. Reforma administrativa seria grande legado. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse ontem que gostaria de deixar uma reforma administrativa como um grande legado da sua gestão à frente da Casa. Abre aspas, se nós conseguíssemos fazer uma discussão sobre o Estado brasileiro, discutirmos a pauta administrativa, nós conseguiríamos, ao lado da reforma tributária, darmos mais uma grande indução ao crescimento econômico do Brasil, disse o deputado durante evento realizado pela revista Veja em Nova York. E Mota também afirmou que a discussão sobre a eficiência da máquina pública não deve retirar direitos de absolutamente ninguém que está na ativa, mas tem de sinalizar para o futuro com a máquina pública mais eficiente, que consiga entregar à sociedade um resultado melhor. E ainda na área da política, Câmara reage para manter decisão em favor de ramagem. Hugo Mota afirma ter entrado com recurso no STF para que prevaleça a votação pela suspensão da ação do golpe. E o pedido de Carla Zambelli para suspender a ação é negado. Polícia Federal mira rede de lavagem de propina em ação contra a venda de sentenças. Investigação apura suspeita de negociação de decisões no STJ. Corte diz que não houve buscas no tribunal e que inquérito é sigiloso. E o ministro Cristiano Zanin determinou o sequestro de 20 milhões dos investigados. E a operação faz buscas na Assembleia do Amapá. Essa operação foi intitulada como Operação Vínculo. Em uma investigação sobre suspeita de rachadinha na Assembleia Legislativa do Amapá, a Polícia Federal abriu ontem a Operação Vínculo. Segundo o inquérito, cerca de 50 mil vinham sendo desviados mensalmente por meio da indicação de servidores fantasmas para trabalhar na casa. Procurada a Assembleia do Amapá não havia se manifestado até a noite de ontem e foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão na casa e em endereços residenciais ligados aos investigados nos bairros Novo Buritizal e Pantanal, em Macapá. E essa operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que também determinou o bloqueio de 1,4 milhão em bens dos investigados. A Polícia Federal informou que busca provas sobre o envolvimento de deputados estaduais no esquema de rachadinhas. E o jornal O Estado de São Paulo faz um destaque que R$50 mil por mês eram desviados via servidores fantasmas, segundo a própria Polícia Federal. E sobre a operação sem desconto, o INSS afirma que aposentados terão direito à restituição com correção. Segundo o Instituto, o valor descontado de forma irregular será devolvido de acordo com o percentual de inflação vigente. E o beneficiário deve informar se é ou não favorável ao desconto associativo que recebeu no contra-cheque. PGR defende condenação dos irmãos Brazão no caso Marielle Franco.
Chiquinho e Domingos Brazão são acusados de serem os mandantes da execução da vereadora, morta a tiros no Rio de Janeiro no ano de 2018. A Procuradoria-Geral da República se manifestou ontem a favor da condenação do deputado cassado Chiquinho Brazão, ex-União Brasil, do irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa, pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. O crime, que aconteceu em março de 2018 no Rio de Janeiro, também vitimou o motorista de Marielle, o Anderson Gomes. Em alegações finais ao Supremo Tribunal Federal, o órgão reafirmou que Chiquinho e Domingos Brazão foram os mandantes do crime e disse que os dois devem ser integralmente responsabilizados. Já Rivaldo Barbosa é acusado de dar as diretrizes da execução e de usar o cargo para assegurar a impunidade dos autores materiais. Agora, no caderno internacional desta quarta, a primeira matéria é para a guerra de Putin. Brasil e China apoiam paz na Ucrânia sem citar trégua, como quer Putin. Lula e Xi Jinping defendem negociação de paz prevista para começar amanhã na Turquia, mas sem tocar em ponto crucial para ucranianos, um cessar-fogo de 30 dias. Trump vai se encontrar com o líder da Síria e promete retirar as sanções. Governo corta mais de 450 milhões de dólares de Harvard, isso nos Estados Unidos. E sobre armas nucleares, França pode compartilhar aviões com bombas. E aqui no caderno internacional também temos uma matéria especial. Morre Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, ícone da esquerda. Líder histórico do Uruguai, estava em fase terminal de um câncer e recebia cuidados paliativos. Grande amigo do Brasil. Presidente Lula e outros líderes lamentam a morte de Pepe Mujica. No caderno Metrópole, desde sábado, Cracolândia do centro de São Paulo esvaziou. O fluxo que chegava a ter 200 usuários deixou de se formar. Ações contra o tráfico e na região do Moinho podem ter contribuído. E aqui nós podemos ver na imagem Rua dos Protestantes, sem cenas de uso de drogas. Situação surpreendeu autoridades e usuários, mas população ainda teme o espalhamento desses usuários de droga. E a próxima matéria, Bet opera com decisões do plantão judiciário. 3 sites de apostas com 18 milhões de usuários conseguiram com plantonista autorização para funcionar no país. A Advocacia Geral fala em abuso do direito de litigar e estranheza com decisões de fim de semana. Enquanto isso, aqui temos também um destaque, a influencer vai à CPI das bets. A CPI das bets convocou Virgínia Fonseca para falar sobre a propaganda dessas casas de apostas. A influencer teve aval do STF para ficar em silêncio e chegou a fazer foto também com os senadores. A próxima matéria é sobre segurança. Polícia Federal prende 4 por tráfico de droga mais forte que fentanil. Operação teve base na primeira, apreensão de nitazeno no país, diz a Polícia Federal. A Anvisa incluiu substância na lista de drogas proibidas. E a Polícia Federal encontrou nitazeno em laboratório clandestino em Mogi das Cruzes, que produzia drogas K. Líder de facção do Rio de Janeiro é morto pelo BOPE, isso no Complexo da Maré. E ainda no caderno de Metrópole, temos aqui a próxima matéria sobre uma investigação. A polícia procura donos de alianças apreendidas no centro de São Paulo. Suspeita de que as joias sejam furtadas ou roubadas. E se forem reconhecidas, policiais poderão comprovar origem ilícita. Usadas para derreter materiais preciosos, 3 lojas do centro de São Paulo tiveram CNPJ cassado. E sobre religião, Papa Leão XIV ativa redes sociais e saudação de paz é a sua primeira postagem. O pontífice herda no X, que é o antigo Twitter, a conta @pontifex, já usada por Francisco, e antes dele por Bento XVI, com 52 milhões de seguidores.
Agora sobre esportes, seleção brasileira. Era Ancelotti começa com definição de pré-convocados. Dirigentes da CBF embarcam para Madrid para acertar a lista de jogadores que serão chamados para os próximos Jogos do Brasil. Na Copa Libertadores, com apoio da torcida, São Paulo quer vitória para garantir a liderança. E no caderno de Economia e Negócios, embaraço fiscal. Governo anuncia cortes na próxima semana, diz número 2 da Fazenda. Dário Duriga afirma que os valores serão definidos neste fim de semana. Primeiro relatório de despesas e receitas do ano deve ser divulgado no dia 22. E o secretário diz que o uso de brecha de 12 bilhões prevista no arcabouço depende de meta fiscal. Secretário da Fazenda nega que haja sobra de 8 bilhões em projeto do imposto de renda. Dados sobre excedente de arrecadação foi citado por Arthur Lira, relator do texto na Câmara. Intuito é ser neutro, diz Duriga. E o presidente da Câmara fala em encontrar compensação justa. E ainda sobre economia, o Banco Central eleva o tom sobre gastos do governo e diz que juros ficarão mais altos. Copom deixa a porta aberta para manter a Selic em 14,75% na próxima reunião ou subir em mais 0,25 ponto percentual. Trégua nas tarifas e Petrobras fazem bolsa bater recorde. Com variação de 1,76% no dia, Ibovespa marca 138,9 mil pontos. Já o dólar registra recuo de 1,32%. FGC avalia a operação de curto prazo com Master. E o Master mira empréstimo enquanto negocia a venda de outros ativos para reforçar o seu caixa. Estados Unidos e Arábia Saudita fecham um acordo de 600 bilhões de dólares. E por último, agora falando sobre negócios, o presidente da Petrobras diz que é hora de apertar os cintos. De acordo com Magna Chambriard, cenário externo e petróleo mais barato exigirão austeridade com custos e simplificação de projetos. E o planejamento atual da estatal tem como premissa o Brent a 83 dólares, mas o barril está em 65 dólares. E antes de passarmos para o OCELI com as páginas internas do Jornal o Globo desta quarta-feira, eu gostaria de avisá-los mais uma vez que hoje ao meio-dia teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o tema do debate será sobre o fascismo no Brasil e no Ceará. Acompanhe o convite do professor. Olá a todos e todas, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui com o professor Josênio Parente, fazendo uma discussão primeira com relação a um autor e uma obra, um pesquisador cearense. O professor Josênio Parente é cientista político, graduado em Ciências Sociais, e conosco está aqui para a gente fazer a discussão O Fascismo no Brasil e no Ceará, com base na sua obra, o livro Anauê, Camisas Verdes no Poder. Aguardo a todos ao meio-dia. Nas páginas internas do jornal o Globo, na página de editoriais, o jornal se pronuncia sobre dois assuntos. O primeiro, apreço de Lula pela democracia flutua segundo conveniência. O presidente pousa de democrata, mas não teve o constrangimento de ir a Moscou participar de desfile ao lado de ditadores. Segundo editorial, manter queda dos homicídios depende de substituir improviso pela ciência. Demografia, trégua entre quadrilhas e policiamento baseado em evidências explicam os dados do Atlas da Violência divulgados antes de ontem. Editoria de política do jornal o Globo, a quatro mãos.
esquerda atuou no Congresso para afrouxar o controle sobre o INSS. E, na época, o relator bolsonarista acatou. A responsabilidade pelo escândalo no INSS, que atinge o governo Lula, virou um cabo de guerra entre parlamentares que defendem a gestão petista e a oposição. Enquanto bolsonaristas acusam os governistas de terem arquitetado o desvio de 6,3 bilhões de reais das aposentadorias, auxiliares de Lula acusam a gestão anterior de Jair Bolsonaro de ter criado brechas legais que possibilitaram os descontos indevidos de aposentadorias a partir da medida provisória. Medida provisória é de iniciativa do presidente da República. E essa daqui é a de número 871 de 2019. Parlamentares de esquerda capitanearam, naquele ano de 2019, um esforço concentrado no Congresso para derrubar trechos da medida provisória, a fim de ampliar prazos para o cadastro de entidades associativas fazerem descontos nas aposentadorias do INSS de forma automática, sem precisar do aval. Descontava primeiro para depois pedir o aval. Mais prazo para pedir esse aval. Primeiro descontava o dinheiro. Assim como para relaxar instrumentos de controle. Abre aspas. A força-tarefa da esquerda apresentou dezenas de emendas, fez uma série de discursos em defesa dos descontos e chegou até a obstruir votações no Congresso. A MP, a medida provisória 871, virou lei após uma série de mudanças feitas pelo Congresso, em um acordo costurado por líderes e acatado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que não vetou as emendas feitas pela oposição, incluídas no texto pelo relator, o deputado bolsonarista Paulo Eduardo Martins, ele que é do Partido Liberal do Paraná. Fontes do antigo governo que participaram da discussão à época alegam que o Palácio do Planalto aceitou as modificações para evitar que o Congresso derrubasse os vetos e o cadastro acabasse ficando sem fiscalização alguma. E aqui a foto do relator da época da medida provisória, o Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná. Ele que acatou o afrouxamento da fiscalização sobre o INSS. Sobre o mesmo assunto, o Partido dos Trabalhadores posta vídeos nas redes sociais nos quais associa a fraude no INSS ao governo anterior, mas que continuou nesse governo, com Carlos Lupe, como Ministério da Previdência Social. E agora, primeiro foi o presidente do INSS, o Stefanuto, depois caiu Carlos Lupe e agora estão querendo apagar o incêndio. Planalto tenta acomodar aliado em portos do Rio de Janeiro e setor vê ilegalidade. O governo articula indicar o ex-prefeito Vaguinho para cargo sob a alçada do Republicanos. Nomeação esbarra na lei das estatais. Vaguinho, agora cotado a cargo federal, foi o único prefeito da Baixada Fluminense a apoiar o Lula
na eleição de 2022. Ainda nas páginas de política, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, aciona o STF, o Supremo Tribunal Federal, para manter decisão da Casa sobre o deputado federal Alexandre Ramagem. Após sugerir autocrítica dos poderes, o presidente da Câmara recorreu da derrubada de suspensão de ação penal pela primeira turma do STF. E agora ele está recorrendo ao plenário do Supremo dessa decisão da primeira turma. Partido União Brasil quer usar a mesma medida a favor do ex-ministro Juscelino. Caso STF aceite a denúncia, a sigla seguirá os passos do Partido Liberal em relação à Ramagem e solicitará à Câmara que paralise também o julgamento contra Juscelino, o deputado federal Juscelino Filho, do Maranhão. Ele está respondendo processo por desvio de dinheiro das emendas parlamentares, lá no Maranhão. Ele está sendo processado. Influenciadora, a Virgínia Fonseca, e apresentadora de programa de televisão, nega a CPI das bets ontem no Senado, cláusula da desgraça. E a cláusula da desgraça é que ela ganhava mais quanto mais seguidores fossem fraudados na CPI das apostas. Quanto mais perderiam, ela ganhava mais dinheiro. Tietada na sessão, Virgínia Fonseca diz que não lucrava com perdas de apostas pelos apostadores. Ela disse que o contrato dela tinha um percentual, 30%. Tanto fazia ganhar como perder. Mas o depoimento dela na CPI virou um tumulto. A quantidade de senador, de funcionário querendo tirar foto com a Virgínia Fonseca. Ela que é um fenômeno nas redes sociais. Tem 53 milhões de brasileiros seguindo ela no Instagram. Saber o que é que ela faz, como ela acorda, o que come, o que almoça, que hora vai dormir. Acompanha diariamente, toda hora e todo minuto a vida desta influenciadora Virgínia, que é casada com o cantor Zé Felipe. O Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República. Diz que chefe do Senado, Davi Alcolumbre, não discutiu com a oposição na casa texto intermediário sobre o projeto da anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro de 2023. Ele considera o governador Tarcísio de Freitas como fundamental para as eleições de 2026, né? Mas em São Paulo, lá na sucessão do governo de São Paulo. E afirma também nessa entrevista que o pedido de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes não será prioridade. A prioridade agora é outra. A frase de destaque que o Jornal Globo dá para essa entrevista é: Alcolumbre anda viajando muito com Lula. Eu fico preocupado. É o que disse o Flávio Bolsonaro sobre o presidente do Senado Federal. Lá em Nova York, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que não existe direita no Brasil sem Bolsonaro.
cotado para disputar o Planalto, o governador de São Paulo afirmou que é cedo para discutir a eleição. Ele diz isso para o público externo, mas político diz que é cedo para falar eleição. Todo dia fala de eleição, de manhã, de tarde, de noite, mas não quer dizer para o público. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é sobre a Cracolândia, não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo. Incerteza no vazio. Fim de Cracolândia no centro de São Paulo deixa no ar a dúvida. Vai acabar ou apenas se mudar? Governo federal paralisa sessão de favela do Moinho. Isso em São Paulo também. Na Copa das Árvores, cientista decifra o poder verde da Amazônia. O caminho que leva os alunos do ensino médio ao prêmio Jovem Cientista. Caderno de Economia. Ibovespa bate recorde e dólar cai para R$ 5,60. Isso a preço de ontem à noite. Ata do Copom e inflação menor nos Estados Unidos levam otimismo aos mercados. Banco Central. Taxa Selic já provoca moderação do crescimento. Entrevista com a atual presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Ela diz: é hora de apertar os cintos. O presidente diz em teleconferência com analistas que tomará medidas para preservar o caixa no plano de negócios da empresa. A Quieta é a empresa da China que está chegando no Brasil para concorrer com o iFood. Ela planeja ter 100 mil entregadores de moto só no primeiro ano que chegar aqui. Vai tomar muita gente, muito entregador de moto do iFood, que hoje é que domina o mercado de entrega de comida rápida nas capitais brasileiras. Vai disputar. E havendo disputa, o trabalhador vai decidir onde ele vai trabalhar. Quem der melhores condições de trabalho vai ganhar esse mercado. E logo 100 mil ela quer contratar no primeiro ano, chegando aqui no Brasil, vindo da China. Trégua abre corrida por itens da China nos Estados Unidos. Redução das tarifas de importação acordada entre os dois países, aí numa trégua de 90 dias, estimula a retomada da importação de produtos por empresas americanas que precisam formar estoques. Taxa das blusinhas fica menor e Boeing tem a entrega dos seus aviões liberadas para a China, porque a China disse que não ia comprar mais os aviões da Boeing com 145% de taxa de importação. Agora, como tem essa trégua, a Boeing está pressando para ver se entrega logo as aeronaves no preço antigo, no preço de 30% e não 145%. O presidente do Banco Central do Brasil, o Gabriel Galípolo, firma acordo com o Banco Central chinês. O acerto de moedas dos dois países facilita até 157 bilhões de reais em transações financeiras em 5 anos. A moeda chinesa é a Yuan, avança no mundo, competindo com o dólar. MDIC, que é o Ministério do Comércio Exterior, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,
vê menor risco de desvio comercial para o Brasil. INSS vai corrigir pela inflação os reembolsos dos descontos indevidos nas aposentadorias. O governo envia, via aplicativo Meu INSS, mais de 9 milhões de notificações a aposentados e pensionistas que podem ter sido vítimas de fraude e busca parceria com os Correios para fazer essa entrega. E a disparada dessa mensagem começou ontem para os aplicativos Meu INSS, falando desses descontos e que o governo vai devolver o dinheiro. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, decreta o fim das atividades da empresa Golden Cross. Golden Cross é de um plano de saúde nacional, pois estão encerradas as atividades da Golden Cross, cliente dessa operadora de plano de saúde, pioneira em assistência privada à saúde no Brasil, tem de migrar para outros planos para não ficarem desatendidos de um plano particular de saúde. O Jornal Globo dá uma página inteira em homenagem a José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, 89 anos, faleceu ontem. O ex-guerrilheiro que abraçou a democracia. Vitorioso nas urnas, após 12 anos de prisão, líder esquerdista, tornou-se forte crítico dos regimes autoritários aqui da região da América Latina. Aqui é o famoso Fusca dele, só andava nesse Fusca, não trocava de carro. Ele, sendo presidente da República do Uruguai, só andava de Fusca. E ele dizia assim, quem dizia, rapaz, esse homem está pobre. Ele dizia, não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve, vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade. Ele disse isso, rejeitando o apelido de presidente mais pobre do mundo. Outra frase dele, essa frase dele foi em 2013, ele defendendo a lei do casamento gay no Uruguai. Ele disse, o casamento gay é mais velho do que o mundo, existe, e não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente. Outra frase dele, essa frase em 2009, num discurso dele celebrando a vitória dele nas urnas, ele sendo vitorioso presidente do Uruguai. Ele ficou de 2010 a 2015, presidente do Uruguai. Ele disse, elegemos um governo que não é dono da verdade e precisa de todos. Custou-me uma vida inteira entender que o poder está nas massas, está com o povo. Outra matéria aqui também com o Mujica. Um presidente pop com legião de seguidores fora do seu país. Longe de ser uma unanimidade no Uruguai, onde foi alvo de críticas, Mujica tornou-se um líder querido no exterior. Por conta dessa vida austera dele, né? Aí aqui várias lideranças mundiais lamentando a morte do ex-presidente do Uruguai. Outra matéria é sobre o Papa Leão XIV. Quer uma balinha? Prevost saiu de azarão para o trono de São Pedro. Americano não tinha perfil de destaque na Igreja Católica, mas o currículo agradou aos cardeais
do conclave. Estados Unidos e sauditas anunciam parceria estratégica. Aqui o Donald Trump, lá na Arábia Saudita, desde ontem que ele está por lá. Viagem mistura interesses da Casa Branca e da família Trump de negócios. Passo agora, depois aqui das páginas internas do Jornal Globo, passo agora para a colega Sara. O que é que nós temos, Sara, nas páginas internas do Correio Brasiliense? Bom, Celi, nas páginas internas do Correio Brasiliense, a primeira matéria do caderno de política é sobre poder. Hugo Mota sobe o tom contra o Supremo e prega pacificação do país. Presidente da Câmara entra com ação na Corte para manter suspensão do processo envolvendo ramagem e diz esperar que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, elevou o tom da disputa institucional com o Supremo Tribunal Federal, ao protocolar ontem uma ação questionando a decisão da Corte no caso do deputado delegado Ramagem. E abre aspas. Ingressamos nesta terça-feira no STF com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser julgada pelo plenário do STF. Esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados, fecha aspas, declarou em publicação no X, que é o antigo Twitter. Mota afirmou também que a harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. E na ação assinada em conjunto com o advogado da Câmara, Júris Pereira, Queiroz e Silva, Mota sustenta que a decisão do STF violou os preceitos fundamentais da separação de poderes e da imunidade parlamentar previstos na Constituição Federal. Não há dúvidas de que os princípios da separação de poderes e imunidades parlamentares são preceitos fundamentais, frisou o presidente da Câmara. Ele disse ainda que a sustação de andamento de ação penal contra deputados federais é um direito a uma prerrogativa constitucional dos membros do Poder Legislativo. Limitar o alcance da resolução aprovada pela Câmara, portanto, seria um esvaziamento das prerrogativas do Parlamento pelo STF, o que, segundo ele, configuraria um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. E aqui nesta imagem temos o Hugo Mota participando de um evento em Nova York. E ele disse, não podemos viver em uma polarização política radicalizada, que faz termos em gasto de energia, com assuntos que não produzem nada. Horas antes da alfinetada no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, enfatizou a necessidade de pacificação do Brasil. E ele disse o seguinte, desde que assumimos a presidência da Câmara, temos adotado o tom do equilíbrio, diálogo e serenidade, que penso ser o que está faltando no nosso país. Não podemos viver em uma polarização política radicalizada, que faz termos um gasto de energia com assuntos que não produzem absolutamente nada. Nós, no Parlamento, vamos trabalhar para blindar a nossa pauta dessa polarização, fecha aspas, frisou em discurso no 14º Lead Brasil Investimento, em Nova York. O evento reuniu empresários e políticos para debater o futuro do país. E ainda, de acordo com Hugo Mota, é necessário sair de pautas tóxicas que nos cansam, que tomam nosso tempo e que não colaboram em nada com o nosso país. E na visão do deputado, cada poder precisa fazer uma autocrítica para que o diálogo avance. E ainda sobre política, também temos aqui um destaque para a CPI das bets. A Virgínia Fonseca disse o seguinte, se faz tão mal, proíbe. Em oitiva no Senado, a influenciadora diz que segue a lei ao fazer a publicidade de apostas e desafia parlamentares a vetarem os jogos. E a Virgínia também disse o seguinte na sessão, como bem pontua aqui o Correio Brasiliense. Gostaria que chamassem todos os times de futebol, as emissoras de televisão, os eventos patrocinados. Tudo tem bet, segundo a influenciadora.
e um senador interrompe sessão para tietar influencer, que, como nós já vimos hoje, foi o senador Cleitinho. E na editoria Brasil, a matéria é sobre o escândalo do INSS. Após 3 semanas, começa contato com beneficiário. Porém, o caminho do ressarcimento aos 9,4 milhões de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos é longo. Há instâncias a percorrer, prazos a respeitar e o governo não sabe o tamanho do rombo. Já na área da economia, a ação rompe a paralisia, que vai falar sobre o comércio bilateral. O governo comemora acordos com a China, no momento em que as economias se retraem por causa dos tarifaços de Donald Trump. E por último, no Caderno Mundo do Correio Brasiliense, temos aqui uma homenagem. No mais, sou grato. Referência da esquerda latino-americana, o ex-guerrilheiro e ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica morreu aos 89 anos de idade, em decorrência de um câncer, e no início do ano deu a batalha por vencida e pediu para viver os últimos dias em sossego. E aqui nesta imagem, em Montevidéu, 2 jovens pintam a imagem de Mujica em um muro, luto oficial de 3 dias no país. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima.